Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo, hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos Teus mentores espirituais que nos ajudam neste trabalho, e te rogamos, Senhor, que essa Tua luz, que essa Tua influência maravilhosa possa envolver a todos nós aqui presentes na reunião, e envolver os companheiros do grupo que ainda não chegaram à reunião aqui na noite de hoje. Também, Senhor, te rogamos pela nossa casa, nosso lar, nossa vida, nossos espíritos, pelos nossos familiares, aqueles que são mais caros, parentes, amigos e vizinhos. Também, Senhor, em especial, pelos nossos familiares que estão adoentados, em especial o esposo da nossa querida amiga Marlene, e pelo nosso companheiro Nonato, que acaba de se submeter a uma cirurgia. Que a tua bênção e a tua luz possam envolvê-los ambos, Senhor, a fim de que eles recuperem a saúde o mais rapidamente possível. Também, Senhor, te pedimos pelo nosso país e pelo nosso planeta, porque ambos, Senhor, estão passando por grandes dificuldades. E nós, Senhor, solicitamos, repetimos, que tu nos dê esta graça de aliviar um pouco essas pressões que estão sobre o nosso país e sobre o nosso planeta. Em especial, Senhor, as guerras e tudo que há de contrário à tua lei nesses momentos atuais. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reunião da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem, nos iluminem, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Muito bem. Assim seja. Então vamos Boa lá. noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Então vamos aqui. Nós estamos estudando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Então nós vamos começar com o item Os Superiores e os Inferiores. Item de número 9. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhes apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou pela má diretriz que deu a seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometem, os vícios que desejam que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem
tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que seja ela, que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progressos os fizestes escravos? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua bondade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem à vista de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia a autoridade. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a humanidade. Aliás, para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que os seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Uma bela mensagem, pessoal. Olha só, ele está dizendo que todo mundo que tem autoridade ou riqueza vai ter que prestar conta com o Pai Celestial daquilo que usou, né? Da riqueza ou do poder que teve em suas mãos. E isso nos mostra, minhas amigas, meus amigos, que nós não estamos isentos de sofrer as consequências de sofrer as consequências daquilo que nós fizermos de errado.
Na verdade, todos nós aqui temos autoridade. Quer um exemplo? Aqui todo mundo é pai. Eu sou pai, Marlene é pai, Orlene é mãe, desculpa, Marlene é mãe, Orlene é mãe. E aí nós temos autoridade sobre os nossos filhos. E essa autoridade deve estar de acordo com o conhecimento da doutrina, a fim de que os nossos filhos não se desviem. Porque se eles se desviarem, nós vamos ter dois pagamentos a fazer: o pagamento do uso inadequado da autoridade e o pagamento de ter desviado os nossos filhos para o caminho errado. Logicamente que nós pais não queremos o mal para os nossos filhos. Entretanto, nós educamos algumas vezes de forma errada e isso pode acarretar sofrimentos para nós mais cedo ou mais tarde. Pior são aqueles que são ricos e aqueles que têm autoridade, são governantes. Esse povo, esses governantes que são autoritários, que massacram o povo, que só pensam em si, só querem saber do seu bem-estar, e o pobre que se exploda, né? Assim que dizem por aí. E o pobre que fique, eles não estão nem aí, não se importam com a vida, nem com as condições é, de vida dos companheiros que eles são comandados. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós somos comandantes algumas vezes e comandados outras vezes, e esse controle e essa autoridade nos vai ser cobrado, né? Até porque isso aqui cai naquela parábola dos talentos que a gente já conhece tanto, né? Nós vamos ter que prestar conta dos talentos que nós recebemos e depois que prestarmos contas, nós vamos saber se nós vamos estar no caminho certo ou, aliás, se nós estivermos no caminho certo ou se nós estivermos no caminho errado. Só vai depender, minhas companheiras, de nós, tá? Nós somos os comandantes das nossas casas. Marlene comanda a casa dela, Orlene comanda a casa dela, eu comando aqui junto com a mulher, Marlene junto com a esposa, Orlene, não sei se ainda tem esposo, mas parece que não, não é isso, Orlene? Separou. Ah, separar. Isso, mas É. se separou, ficou com dois encargos, né? A autoridade de mãe e a autoridade de pai. Portanto, a doutrina espírita, com esse conhecimento aqui, nos aclara as ideias de como nós devemos nos conduzir. Alguém quer comentar? Aí, eles querem falar aí, quer dizer que se você não der conta da sua missão que você vem aqui para destrinchar, você vai ter que acertar depois e ter que resolver tudo que deu de errado. Sim, sim. Nós vamos ter que acertar. Se a missão que nos foi confiada a gente não cumpri-la de forma correta, nós vamos ter que arcar com as consequências do não cumprimento correto da nossa missão. Hum. Aliás, como ele está dizendo aqui, todos nós temos uma missão. Todos nós temos missão. Umas pequenas, umas médias e outras grandes missões. Mas todos nós somos missionários. Agora, cada missão, né, de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a parábola dos talentos, né? Mais importante, cada missão mais importante é de acordo com o talento ou da aprovação daquele que a recebe. Então, o Marlene e Orlene, tudo que a gente faz, se a gente faz correto, tranquilo. Se a gente faz alguma coisa errada, mais cedo ou mais tarde, nós não escaparemos de arcar com as consequências. Isto é da lei. A gente sabe disso. Isso é da lei. E se a gente for de encontro a essa lei divina,
nós nos teremos que nos curvar diante dela e ter que arcar com as consequências. Isso é notório. Mais alguém? Orlene? Então temos que trabalhar por nós e pelos outros, porque a missão depende sempre de alguém. Isso. Pronto. É isso mesmo. Então, a missão é nos entregue de acordo com que essa missão a gente encaminhe outras pessoas. Certo. Né? A missão, diga, pode falar. É uma pena que poucas pessoas tenham consciência, né, dessa missão, tenham consciência de que os talentos recebidos são dados por Deus. Você vê em grandes discursos de grandes campeões, de alguma coisa, poucos se referem a Deus, agradecendo. A maioria acha que foi só dele, foi um mérito só dele e tal. E eu acho assim, no momento, a gravidade dessa missão, desses presidentes desses países em guerra, dessas lideranças todas aí, porque quando Deus te dá a missão de ser líder, ele quer que você seja exemplo de coisas boas. Porque um líder, quando ele dá bons exemplos, ele arrasta multidões. Então, o objetivo de uma liderança é ser exemplo de coisas boas, para trazer junto com ele muitos outros irmãos para o bem. E quando esses líderes usam esse poder totalmente contrário do que é, com certeza deixa Deus muito triste, né? E a gente também fica muito triste porque a gente vê quão triste é, né? Então, toda missão, a minha pequenininha, na minha casa, mas toda missão é para o bem, é sempre usando o mandamento de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é importante que a gente pense que tanto a nossa missãozinha aqui dentro de casa, como a missão desses grandes líderes, não é para ser em vão. Pena quando as pessoas veem uma encarnação e não adianta nadinha da sua vida. Tá bom, é só isso. Muito bem. Dona Marlene, a nossa missão eu não acho que seja tão pequenininha, não, porque você ter um domínio dentro de um lar, dentro de um patamar todinho com os filhos, é uma missão muito grande e muito importante. Eu acho que até mais do que a deles, porque eles se vê não como missão, eles se vê como os caras. Tá Então, a certo, nossa tá é bem certo. maior. É isso Com mesmo. certeza, você tem Eles, razão. eles se acham, o Orlene Marlene, É, eles se eles acham. se acham. Eles esquecem que eles ali estão passando uma temporada. Que ali é uma missão que Deus deu, mas que nada disso eles fazem. E a gente tem naquele Verdade. capricho. Educar um filho, botar no caminho certo, sempre está aconselhando, sempre está ajudando, e eles não estão nem aí. Como disse o seu Rubinho agora, pobre que se lasque. Eles lá e o resto nada. O que ele diz aí também? Verdade. O que ele diz aí ainda também? É que quando Deus quiser, ele pode tirar esse poder desse pessoal. Na hora que Deus resolver tirar, tira qualquer hora. Até a vida de cada um de nós. Na hora que Deus quer tirar, ele tira. Na hora que ele quiser, tira. Ou seja, nós não somos donos de nada. Nós somos apenas usufrutuários das coisas que Deus nos empresta para a gente desenvolvê-las. Só isso. E a gente, o pessoal que se acha, acaba se dando mal depois. Lógico, é lógico. Acaba se dando mal. Mas não é isso que Deus quer, não. Deus mostra o caminho, lhe dá a autoridade, lhe mostrando o caminho. Dá todos os elementos em volta para que ele possa desenvolver essa autoridade a contento. Só que, né, ele não enxerga o que Deus mostra para ele. Aliás, nós não enxergamos o que Deus está mostrando para a gente no nosso caminho, para que a gente possa seguir na nossa missão corretamente, a fim de que, quando chegar do lado de lá, a gente pule de alegria, de felicidade, porque
a nossa missão foi cumprida. Exemplo dos grandes missionários. O que aconteceu com os grandes missionários? Se sacrificaram pelas suas missões. As suas missões eram tão importantes, minhas amigas, que eles morreram pela missão e se sentiram felizes por se sacrificarem pela missão que lhes foi dada. Olha essa coisa mais interessante. Aliás, toda a grande missão, como a Arlene falou, de governante, missão de riqueza e de paz na família, toda a grande missão tem que ter sacrifícios. Todos se sacrificam pela missão. Agora, uns dão a vida, os outros também dão a vida, só que em outras circunstâncias. Digo a vida, ou seja, trabalha em prol daquilo que está querendo fazer, não morre, mas deu suor, deu muito esforço e tal. Ou seja, está dando sangue por aquela missão. Os grandes missionários não se importavam se eles fossem mortos ou não. O importante, isso é muito interessante a gente perceber, que eles tinham que cumprir a missão, acontecesse o que acontecesse. E isto é muito lindo, minhas amigas. Muito lindo. Maravilhoso. Então vamos continuando. Leitura. O homem no mundo, item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, olha só, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia a dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade, a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas nos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vou-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais um arroubo d'alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito ou a sua bênção para ela se a concluístes. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu anotar isso aqui. Continua. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada,
e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Opa! Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que eu possa ofender, ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O que essa entidade está nos dizendo? É que ninguém pode evoluir isolado. E ele está dizendo aqui também que a gente não precisa ficar eternamente impresso e contrito, feito um místico, para que a gente possa fazer as nossas coisas. Não. A gente pode fazer prece, as preces podem ser feitas por palavras, por pensamentos e por obras. Toda vez que a gente está praticando o bem a alguém, ou a alguma pessoa, a nossa família, ou a nós mesmos, nós estamos praticando a caridade. E, em consequência, estamos também orando. Então, ninguém pode sair da convivência. A convivência é um elemento que faz com que a gente tenha a possibilidade de evoluir. Porque sem a convivência é impossível, como diz o texto, a gente chegar à perfeição. E este recado é um recado maravilhoso, porque demonstra que tem muita gente que vive o tempo todo isolado, orando, né? Vocês não sabem disso? A gente sabe que tem místicos que vivem eternamente orando, não saem, ficam isolados, não têm contato com as pessoas e ficam isolados. Ou seja, se fica isolado, não está evoluindo, não consegue evoluir. E aí a gente consegue nesse livro perceber que fora da caridade não há salvação, ou seja, não há evolução. Fora da caridade, fora da ajuda mútua. Por que existe família? Por que existe igreja? Por que existe trabalho? Porque no trabalho a gente convive. Nas igrejas a gente convive. E onde mais? Na nossa família a gente progride. Ainda muito mais. Porque na família é que a gente encontra os mais perigosos espinhos. Na família, de vez em quando, a gente arruma uma brigazinha por aqui, outra por lá. Quem não briga na família, né? Todo mundo se desentende. Às vezes até sem querer, mas se desentende. Então, este convívio vai fazer com que a gente perceba que essas brigas, essas contendas, não valem a pena. Porque vai se chatear aquele que está brigando conosco e nós também vamos nos chatear, vamos ficar. Tem gente que fica, né, sem falar com o outro. Não é assim que acontece às vezes. Passa uma semana sem falar com o outro, fica bicudo, fica zangado e não quer saber mais, não sei o quê e tal. E às vezes até acontece uma separação por conta dessas brigas. Né?
E isso não é bom para ninguém. Ou seja, a família tem que estar harmonizada. E para que a família esteja harmonizada, nós precisamos aprender a conviver, coisa que a gente parece que não sabe. Parece que nós não sabíamos. Porque as famílias têm confusão o tempo todo. Tem umas que são melhorzinhas, outras são piores. Né? Tem família que a gente percebe que a briga é constante o tempo todo, vivem brigando, parecem inimigos, e talvez até sejam, parecem inimigos que vivem brigando. Então o que ele diz aqui? Não nos isolemos, façamos a nossa parte, porque a convivência também, ela vai nos fazer praticar a paciência, a indulgência, a benevolência, o perdão, que é mais difícil. A gente começa a praticar e essa convivência vai fazer com que a gente aprenda a fazer isso. Aprenda a benevolência, a indulgência, o perdão, etc, etc, etc. É o treino. Toda convivência é um treino para que a gente possa treinar todas estas qualidades que os seres humanos parecem que esquecer. Comentários? Você já falou tudo, né? Mas eu vou só. Seu Humberto sempre dizia que você pode, às vezes, no mundo espiritual. Nós precisamos reencarnar, porque mesmo todo conhecimento que a gente adquira no mundo espiritual, ele precisa ser colocado no dia a dia, em choque. Você precisa conviver, né? Então, sem o convívio, você não tem como crescer, como testar, o que você falou agora, sua paciência, sua tolerância. E a gente tem muito essa questão de problemas na nossa família, aquelas pessoas chatas que às vezes a gente diz, ai, que saco, eu não vou mais naquela reunião. Mas aí é que tá, aquela pessoa ali que tá, aquela pessoa tem um papel fundamental na sua vida. Porque aí é que você vai saber, e aí, que de minha paciência, que de minha benevolência, que de tudo que eu aprendi. E aí se você, eu estou muito nessa questão de você tem que insistir, você tem que Certo. conviver com a pessoa difícil, tanto no seu serviço, como no centro espírita, como em todo lugar que a gente vai, a gente encontra pessoas que, no geral, a gente não gosta, assim, não gosta a princípio, mas você tem que ir orando por aquela pessoa, convivendo para que o amor chegue no seu coração, porque é para isso que você vem aqui. Que é muito bom fugir. Ah, eu não gosto daquela pessoa, eu não vou mais. Eu não gosto daquele marido, eu vou largar. Eu não gosto daquele irmão, eu vou me embora. Eu não gosto daquele... Fugir é muito fácil. Enfrentar e conviver e aprender a amar e perdoar é que é o difícil. E é esse o nosso teste. Que quando a gente só passa se a gente aprender isso aí. E é do dia a dia mesmo. Esse negócio de estar só rezando, só orando, estar fugindo das pessoas, não nos leva a nada. A gente vai estar aqui, estacionar e não vai evoluir nada. Só isso. Ok. Orlene, quer dizer alguma coisa? Não, tá bom. Beleza. Só Ah, tá, vai dizer não. Tá, muito bem. Então, é isso, pessoal. Se a gente a convivência é um fator primordial para que a gente possa evoluir, né? Então, a gente tem que observar que a gente precisa ser artista, porque conviver é uma arte. A gente tem que ser artista, né? Para poder, né, ter jogo de cintura, etc, etc, a fim de que a harmonia, que é principal na família, no trabalho, no centro espírita, ela aconteça. Apesar de a gente se sacrificar, porque ele falou muito em sacrifício aqui, sacrificar a nossa intolerância,
sacrificar o nosso orgulho, sacrificar o nosso egoísmo, sacrificar a nossa vaidade, sacrificar um monte de imperfeições em prol da harmonia geral. Então a gente tem que sacrificar muita coisa, né, para poder chegar a complementar a nossa missão com perfeição. Continuando a leitura. Cuidar do corpo e do espírito. Opa, será que a gente cuida? 11. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Resposta. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses, dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. O grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender as necessidades, é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e é o único de alcançardes a perfeição. Então, olha só. O que a mensagem está dizendo? Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. O que ele está dizendo aqui é que nós devemos cuidar, e muito bem, tanto do corpo quanto do espírito. Porque o corpo é um instrumento que o espírito utiliza para que ele possa evoluir. Agora, o espírito pode usar esse corpo de
forma errada, de forma negativa, e aí vai perder a saúde. Por exemplo, tem gente que come demais. Tem gente que bebe muito. Tem gente que passa noites e noites acordado nas farras. Tem gente que não faz um exercício físico. Tem gente que não faz uma leitura edificante. Esse pessoal não está cuidando nem do corpo e nem do espírito. Resultado, a qualquer momento vai ser acometido de uma doença grave e resultado, vai dar trabalho para os médicos. E a saúde para recuperar. Para a gente ter saúde, dá trabalho, mas para a gente perder é rapidinho. Então a gente precisa ter cuidado. Até porque cuidar do corpo e o espírito é evoluir. Por exemplo, quando a gente está acima do peso, o que nos aconselha a medicina? Fazer exercício físico. Fazer algum exercício. Porque senão a saúde pode piorar. Ou seja, para ter saúde, precisamos nos sacrificar. E o que significa sacrificar? Não comer tudo quanto é besteira, fazer o exercício de vez em quando. Isso é a saúde do corpo. Saúde do espírito. Não pensar mal do vizinho. Conter o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a raiva. Porque nós temos a saúde do corpo e a saúde do espírito. Se nós cuidamos do corpo, vai ser mais fácil, né, a gente cuidar do espírito, porque a gente tem energia suficiente para poder cuidar dele. Agora, para cuidar do espírito é diferente de cuidar do corpo. O exercício espiritual é diferente do exercício corporal. Então, temos que exercitar tanto o corpo quanto o espírito. Temos que alimentar tanto o corpo quanto alimentar o espírito. Os alimentos são diferentes, os exercícios são diferentes, mas todos nós temos obrigação de cuidar dos dois, nos sacrificando, logicamente, porque a gente passa a dormir mais cedo, passa a não comer besteira, a gente passa a fazer um exercício físico, a gente passa a não pensar mal do vizinho, a gente passa a não pensar negativo, etc, etc. Tudo são exercícios e são treinos para que a nossa saúde corporal e espiritual esteja em dia. E fazendo isso, o nosso espírito estará mais apto a evoluir. A nossa evolução será mais a contento. Então, minhas amigas, é a recomendação da entidade Jorge com relação à saúde. Repito, tanto do corpo quanto à saúde do espírito. Comentários a respeito? Você falou tudo, né? Que a gente, eu digo muito assim para todo mundo, não, principalmente a questão de pensamento negativo, porque pensamento é energia. Na hora que eu começo a pensar negativo, ou deixar que algo de ruim, até mesmo os noticiários da televisão, me dominem, um monte de irmãos inferiores vão ficar juntos, vão animar aquilo ali, aquilo vai se tornar uma proporção, que aí daqui a pouco eu estou deprimida, daqui a pouco eu estou horrível. Então, chegou o pensamento, tira, muda, vai ler, vai ouvir uma palestra, vai sorrir, vai brincar com o teu neto, vai fazer alguma coisa, porque é a solução. Né? E aí do corpo já sabe, eu estou agora com meu marido, que é dependente químico, que está muito mal do fígado e não quer se tratar. Por quê? Porque abusou. E a gente vive colhendo coisas quando a gente come demais, quando a gente faz coisas erradas. Aí na hora da colheita a gente acha ruim, mas é necessário, porque a gente plantou, né? Então a gente vai colher. Então em tudo a gente tem que ter
E eu lembro muito da questão da Maria Madalena, porque ela errou. E aí Jesus disse: vai, não peques mais. Então, assim, errar a gente pode, mas a gente tem que estar sempre lutando para não repetir, para não continuar no erro. Às vezes a gente cai de novo, mas a gente se levanta. Então, Deus está ali para nos ajudar, mas é preciso que nós façamos a nossa parte a todo momento, em tudo, tanto material quanto espiritual, todo sentido a gente tem que fazer a nossa parte. Era isso. Arlene? Não, com Marlene, tá tudo ok. Ok. O Marlene falou um negócio aqui que me fez lembrar uma situação que me contaram certa vez. Uma pessoa foi ao médico e aí ele fez os exames e tal, aquele negócio de praxe que a gente tem que fazer para saber como é que está a saúde. Resultado: quando ele entregou o resultado dos exames para o médico deu uma analisada, tal, disse para ele: olha, meu irmão, olha só, você tem que parar de beber. Ele era viciado, né? Era alcoólatra. Você tem que parar de beber, porque senão você vai morrer. E disse para a pessoa também: além de você continuar, você vai morrer, você só tem 6 meses de vida. Só tem 6 meses de vida. Por isso, eu recomendo que você dê uma parada para ver se você pelo menos passa esse tempo. Porque a coisa tá feia do seu lado. Olha só, o camarada não cuidou do corpo, né? E logicamente, se não cuida do corpo, o espírito também não tem condição de ser cuidado. E antecipou a sua morte. As pessoas que são viciadas em alguma coisa, elas antecipam a morte, o desencarne. E antecipando o desencarne, são consideradas, quando chegam do lado de lá, consideradas como suicidas. Foi o que aconteceu com esse moço, foi o que acontece com qualquer um de nós que estamos aqui presentes na reunião, qualquer pessoa. Mas aí, voltando à casa da pessoa, a pessoa escutou a recomendação do médico, foi para casa e começou a pensar: bom, eu tenho 6 meses de vida. Vocês já imaginaram se alguém dissesse assim para nós, vocês duas, para nós três: ó, vocês só têm 6 meses de vida. O que a gente faria? Olha que coisa mais esquisita uma notícia dessa para nós. O que a gente faria? Eu acho que qualquer ser humano, no momento que seja de qualquer religião, ele entra em desespero. Eu sempre dizia para seu Humberto, minha filha, eu não tenho medo de morrer. E seu Humberto, porque eu sempre dizia para ele que eu tinha. Ele dizia: então você não é espírita. Eu digo: não existe religião no momento desse, seu Humberto. Todo mundo tem medo do desencarne. Eu não tenho. Aí eu não sei. Tá, olha só. Ele dizia que não tinha medo. Tudo bem, não tinha medo. Mas olha só. Muita gente que conhece profundamente a doutrina espírita tem medo de morrer. Exemplo: o Chico Xavier, certa vez estava no avião, o avião entrou em pane e todo mundo no avião começou a gritar. Começou a gritar e aí o Chico também ficou desesperado, começou a gritar, com medo de morrer. Olha só, o Chico, eu confesso a vocês que eu tenho medo de morrer, lógico. Eu, apesar do conhecimento da doutrina que a gente tem, na verdade, né, o pouco conhecimento que a gente tem,
a gente tem dúvidas em algumas coisas. A maioria tem medo de morrer. Quem não tem medo de morrer é exceção, é exceção. Mas aí o que acontece? Na hora, como a Arlene falou, na hora a religião fica para trás. A gente está querendo se salvar. Quem que quer ir para o céu? Todo mundo quer, mas não agora. Não no momento atual. Não é? Não, agora não. Eu quero ir, É mas não verdade. agora. Não é verdade? Eu quero ir, mas não agora. Então é o seguinte, é muito melhor a gente não saber quando vai morrer. Porque senão a gente, como a Orlene falou, se desespera. Se desespera. E aí o que acontece? Voltando ao assunto do moço que estava desenganado pelos médicos. Aí ele ficou pensando em casa, ficou pensando. Eu tenho 6 meses de vida. Aí resolveu fazer o seguinte, olha só a ideia do cara. Resolveu fazer o seguinte, que ele ia comprar um monte de bebida, ia convidar os amigos, fazer um churrasco, fazer uma farra e tomar. Resultado, ele aproveitou o restinho que tinha de vida, mas com esta farra, o resultado foi que em uma semana depois, ele estava desencarnado. Não passou nem 15 dias. Porque tem pessoas que são viciadas, minhas amigas, que apesar de saberem que vão morrer, não largam. Já estão tomadas pelos vícios. E aí... É que nem aquela história. O povo diz, quem bebe, né? Se eu beber, eu morro. Se eu não beber, eu morro também. Então, bebe logo. É. Aí ele aproveitou logo beber mais. Aproveitou logo. Essa história me contaram. E é uma história muito interessante para a gente perceber como o vício acaba com qualquer um ser humano. Ainda tem uns que, quando o médico avisa, meu irmão, ó, tu não pode mais beber, tu não pode mais fumar, etc. Aí a pessoa larga, ainda consegue viver bem mais tempo. Mas tem uns que não conseguem. Quando eu fui fazer minha cirurgia, o médico disse para mim que talvez eu não saísse viva da mesa de cirurgia. Aí ele pediu 8 bolsas de sangue, reservou UTI. Ele disse, olha, talvez você não saia viva da mesa, porque você está muito mal. E eu fiquei com medo, mas aí eu só tenho medo mesmo de ir pro tal umbral, senhor. Isso é que eu tenho medo. Nós, Demais. nós. Se eu fosse direto para as colônias, beleza. Mas aí essa paradinha lá no umbral é que é o bicho. Essa parada no umbral é que é a complicação. Essa é a complicação. Então, Val, agora me mata uma curiosidade E, aqui, Val. e, e outra coisa, eu tive lendo o seguinte, por exemplo, a pessoa que apressa o seu desencarne Sim. por um vício, né? Eu não sei se isso é verdade, isso aí segundo alguns livros que eu já li. E aí ele tinha que viver, por exemplo, ele foi lá no plano espiritual preparado para viver 70 anos. Mas aí ele chegou aqui, esqueceu tudo, caiu na bandidagem, fez tudo que não presta e morre aos 60. Ainda tinha 10 anos, né? Para ele viver. Esse ano ele vai passar lá no umbral, lá sofrendo até completar o tempo de vida dele para ele sair de lá. Porque ele apressou o momento dele. Entendeu? Aí eu já li alguns livros que a pessoa fica lá, porque o tempo que ele tinha de vida era aquele. E ele desencarnou porque ele provocou aquele desencarne. Não era para ele sair naquele tempo. Aí é meio complicado essa história bem aí. Essa paradinha no umbral, meu irmão, é que é horrível. Fala, seu. Olha só, é muito bem colocado, Val. É isso mesmo. Olha só.
Nosso Lar André Luiz. Quem já leu? Eu acho que todo mundo aqui já leu André Luiz, não já? Nosso Lar? Já deve ter lido. O que André Luiz diz lá no Nosso Lar? Que ele passou 8 anos no umbral. Porque ele era uma pessoa que não cuidava da saúde. Ou seja, era um suicida, era um suicida indireto. Os viciados são suicidas também, considerados como suicidas. Então ele passou 8 anos no umbral, porque antecipou o seu desencarne. Então é isso mesmo, ô Val. Antecipou. Agora, Val, mata uma curiosidade. Quando o médico falou que você talvez não saísse da sala de cirurgia, quanto tempo faz isso de lá para cá? 4 anos. Olha só, 4 anos. 4 anos. Mas faltando acho que uns 15 dias, um mês, 15 dias, sei lá. Eu pensei, ele ainda não tinha me chamado para fazer a cirurgia. Eu fui lá no seu Humberto e contei para ele o médico, né? O que o médico tinha me dito e tal. Aí ele ouviu a conversa todinha, aí calado. Quando eu terminei de falar, ele disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tu não vai morrer nessa cirurgia. Aí eu disse, por quê? Ele disse assim, porque tu não está olhando. Mas a pessoa que está do teu lado está me dizendo que você ainda não é essa hora. Você não vai morrer nesse dia, você não vai para a UTI, não vai acontecer nada que esse médico falou. Ainda não é essa hora. Aí eu disse, seu Humberto, eu tenho certeza, pergunte mais outra vez aí. Me dê certeza e disse mesmo. Ele disse assim, não, é porque você não está vendo quem eu estou vendo. Mas quem eu estou vendo está me dizendo agora, ele está bem aqui do teu lado, está junto com a gente aqui, que ainda não é sua hora. Sua hora não é agora, não. Então você não vai morrer dessa cirurgia, não. Pode fazer, você ainda tem outras coisas para você fazer. Sua hora não é agora, não. E aí, de fato, eu nem fui para a UTI mesmo. Tudo que ele falou não aconteceu. Eu não tomei bolsas de sangue, eu não fui para a UTI e ainda não morri. Agora eu não sei nem quando, né? Não quero nem perguntar para saber se está perto ou se está longe. Não pergunte não, deixa para lá. Essa foi boa. É melhor a gente não saber. É melhor a gente não saber. A gente não... Agora, falando isso que Val está falando, eu acho uma falta. Diz que agora é o correto, né? Os médicos dizer toda a realidade para o paciente e para o familiar. Mas eu acho isso aí uma coisa absurda, porque eu passei por isso que ela passou. Já tem o quê? Uns 20 anos, ou. Não, 20 anos não, que minha filha tem 22, já foi depois deles. Eu tenho o quê? Mais ou menos assim, eu estava com 8, uns 10 anos mais ou menos. Que eu fiz uma esterectomia, eu estava com uma hemorragia muito grande. E indo todo o tempo no posto. Até que um dia meu ex disse assim, rapaz, eu acho bom fazer um plano de saúde para ti. Porque tu vive com esse negócio de menstruação muito grande, médico dizendo que é menopausa, tu tá nova, não sei o quê. Aí sim fizemos um plano de saúde. Aí, pá, quando passou uns 6 meses, acabou a carência. Fui numa médica muito famosa, a doutora Conceição, até do Quatrá, que ela aqui, uma doutora Conceição, Mota, uma ginecologista de fazer congresso fora todo tempo. Mas foi só eu sentar na cadeira dela e contar a história. Ela disse, olha, primeiro, teu quadro não é menopausa. Eu vou lá te dizer teu quadro. Vou pedir exame porque vou pedir. É uma endometriose que tu tem. Ela virou, tu é espírita? Eu digo, ainda não, porque eu já participei, mas não frequento. Ela disse, pois é. Acredite você ou não, isso são doenças espirituais. Eu frequentava o lar de Jesus, mas eu espero que ainda não era. Só frequentava. Eles são doenças, tudo que se relaciona a sangue,
São doenças espirituais. Eu digo sério, ela sério. Vou pedir os exames. Quando eu vim com os exames para ela, ela disse, eu quero rápido, porque teu caso é de urgência. Foi só uma semana só, que no particular tudo é rápido, né? Aí levei para ela, só, tá bem aqui, uma endometriose em alto grau, tá teu útero todo tomado por essa endometriose. Se tu operar, tu morre. Se tu não operar, tu também morre. Então, qual que tu prefere? Eu digo, agora lascou, se eu vou morrer de qualquer jeito. Parece porque é uma cirurgia muito delicada. Tu tá com anemia muito alta. Vixe, Maria. Eu sei que eu fui, passei uma semana tomando remédio para anemia injetável. Aí cheguei em casa e chorei, chorei, chorei. Aí uma amiga minha, que até madrinha do meu sim, chegou também, é espírita, ela disse assim, tia, a senhora sabe, se ajoelhe, ore, agradeça a Deus por tudo, até por essa hemorragia, e se arrependa de tudo que a senhora já fez. Pense fundo, pense longe. Eu vivia com um atrito muito grande com minha mãe, porque não me criou. Então, aquilo para mim, eu tinha uma mágoa, que ela criou os outros e não criou eu. Aí ela disse assim, pense em tudo. Minha pai, mas só vem minha mãe na mente, nesse momento. Aí eu não teve outra coisa, foi só chorar, chorar, chorar. Aí foi aquela coisa, foi aliviando, me encorajando. Ela sentia, mesma coisa que a médica falou, sangue é doenças espirituais, é vida. Em outras vidas, a senhora deve ter feito muita coisa errada, como aborto. E seu Humberto já tinha me dito isso. Em outras vidas, eu tinha abortado muita criança. Ou tinha feito, não entendi, se era de mim, ou em outras mulheres. Porque eu era apaixonada pela área de enfermagem. E no dia que eu cheguei lá para dar o atendimento fraternal, eu chorei muito, muito, muito. Assim, ele disse assim, amiga sua veio conversar com você, se acalme. Aí ele me deu um livrinho pequenininho, onde uma enfermeira pedia perdão por todos os abortos. Eu digo, meu Deus do céu, como é que a coisa é tão importante e a gente não dá valor? Quer dizer, eu renegava minha mãe que tinha me parido, só não tinha criado. E se em outra vida eu estava tirando vida de outras crianças? Olha como o erro da minha mãe foi tão pequenininho perto do meu, na vida passada. Só eu passei 8 horas na cirurgia, saí da cor do pano. Eu cheguei a tomar, não a bolsa de sangue, aquela outra mais clarinha que a gente toma. Val deve saber que ela trabalha em Plasma, hospital. é o É, plasma. é Plasma. o plasma. Eu cheguei a tomar 2, porque eu estava muito fraca da cirurgia. Eu acho que eu tinha perdido a última gotinha já. Mas eu fui recuperando, recuperando. Custei muito, mas consegui. Mas assim, afinal, como eu digo, tudo da vida da gente está ligado ao passado. Qualquer provação que a gente passa nessa aqui está ligada ao passado. E eu renegava minha mãe por conta que ela tinha criado 5 filhos e tinha deixado para trás eu e minha irmã. E, no entanto, hoje eu tenho 5 filhos também. Tive dois, depois tive um. E aí? Quem é a errada da história? Era eu. Porque coisas piores eu devo ter feito, né, na vida passada. E crucificava ela por não ter me criado. Aí hoje não convivo com ela, mas já perdoei. E sempre que posso ter notícia, eu procuro ter. E eu E também é já isso. fiquei sabendo, viu, irmã, que o câncer, Oi. ele é também uma karma do passado. É, Você a já minha vem com irmã. essa mancha no perispírito para você desenvolver aqui. Agora, se a pessoa ter uma mudança, pode ser que você, Papai do Céu, tenha misericórdia lá e te dê melhore sua vida. Mas o câncer, ele é uma história de karma do passado. É isso, seu É a irmã? minha irmã, essa que ela também não criou.
Com 22 anos, ela morreu de câncer de mama. Era um ódio que minha irmã tinha enorme da minha mãe. E ela teve um câncer de mama que não teve cura. Ela não quis receber nem minha mãe. Em últimos momentos de falência dela, ela não aceitou. Meu Deus, que E ela coisa. desencarnou. E por que que ela tinha raiva da sua mãe? Por que não criou É também? que eu não criou. Ela nem criou eu e nem minha irmã, mas a história toda não foi culpa dela. Meu pai morreu e aquele povo antigo não aceitava que a pessoa casasse de novo. Meu avô pegou, tomou e doou para duas famílias. E minha irmã ficou revoltada, ao ponto de ter um câncer de mama. Eu também tinha muita revolta de mamãe não ter me criado. Muita revolta. Entendeu? Eu tinha Pois muita é. raiva. Mamãe criou as outras minhas irmãs e não me criou. Assim, as outras sofreram muito. Minha mãe era muito ignorante, batia muito nos filhos. Mas eu queria que ela tivesse me criado. Porque hoje, por exemplo, eu vejo minhas irmãs chorando de saudade, uma saudade que eu não sinto. Entendeu? Aí eu vejo minhas irmãs falando das qualidades, tudo da minha mãe, com tanta saudade, eu nem tinha. E eu Mas isso queria sentir fica. essa saudade. Eu queria Mas isso fica. sentir, né? Mas É. hoje eu não tenho mais raiva dela e tudo, até porque a gente conviveu 8 meses, mas ela morreu de câncer e eu desenvolvi também, entendeu? Eu tinha Val, muita e é raiva, uma coisa incrível. muita raiva Quando a dele. minha mãe, ela veio me visitar, eu já tinha 47 anos que eu não via ela. E quando meu irmão, que é filho dela com outro pai, o mais velho deles lá chegou e disse: Eu vou levar a mãe aí para vocês se conhecerem. Quando ela desceu do carro, não teve nenhuma euforia, porque não tem um contato. Você não está mentindo, não. A gente perdoa, mas não tem aquela coisa de como você é criado junto. Não é que a gente não queira, é porque não fica. É, minha irmã diz assim que eu sou muito fria e tudo, que eu É, vejo ela chorando e tal, amor eterno, mãe, amor eterno, e eu nem. Aí ela fala assim: ah, Volta, é muito fria, mas foi um amor que eu nunca tive, entendeu? mas tu Foi um tem que amor assim que eu nunca trabalhar. senti. Eu Mas eu sinto vou te falta dizer, dela. Eu sinto falta da minha mãe, como eu sinto falta, por exemplo, de uma tia, mas assim, daquele amor de mãe que eu queria ter sentido a minha vida inteira. Eu procurei por esse amor de mãe e eu não tive. Eu sempre senti muita saudade da minha mãe, mas não era aquela que estava lá, entendeu? Então, assim, ficou aquele vazio, porque eu de fato não tenho mais ela encarnada e eu continuo com aquela sensação assim que cadê minha mãe? Cadê minha mãe? mas Entendeu? amiga, trabalha isso É, em é, ti. é muito Que é bem complicado aí isso que aí. vai ser tua Mas não cura. tenho mais raiva dela, não tenho raiva dela de jeito nenhum. Pois é. Mas ainda tenho um vazio assim. Cadê minha mãe? Entendeu? Pois Quando eu te trabalhe, vejo, trabalhe. Pessoal, quando eu olha assisto aqui. filme de mãe e tudo, eu choro demais, porque eu sinto falta. O Val e Orlene, olha só. Sabe o que isso acontece? É a mágoa. Não tem aquele calor de mãe porque não teve convivência com a mãe. Vocês duas não tiveram convivência com a mãe. Por isso, não existe aquele amor que a Val acabou de dizer. E esta mágoa, deixa eu responder a pergunta de Val. O câncer é uma doença kármica de outra vida, mas ela pode ser gerada por raiva na vida atual, mágoa, rancor, ressentimento. Certo? Agora, a, É, eu tinha tudo isso de mamãe. Mamãe e de papai, mas eu tinha mais de mamãe do que do meu pai. Nunca tive raiva do meu pai, como eu tive raiva da minha mãe. Eu tá, tinha raiva, muita raiva da minha mãe. tá. Então, mas o que acontece? Engraçado, eu não via quase meu pai. Eu vim ver meu pai mesmo assim. Era pequena, ele me deu uma pisa aqui, quase, ele me fiz cocô todinho, arrancou um couro da minha barriga, criou uma ferida imensa.
Mas eu não fiquei com raiva dele. Agora, da minha mãe, papai nunca me deu um lápis, nunca me deu um prato de comida. E minha mãe já fez muitas coisas, ela criou meu filho, aqui e acolá ela me ajudava, mas mesmo assim eu tinha mais raiva dela. Porque também, deixa eu lhe dizer, mamãe, ela xingava muito, eu tenho pavor a pessoa que xinga. Para mim, a palavra, ela tem um fator muito forte na minha vida. Entre a palavra e um gesto, o que me toca mais a palavra? Mais toca do que um gesto. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela xingava demais, ela dizia assim, ela não dizia só para mim, mas eu levava mais a pé da letra. Que a parte de mãe que ela tinha, ela dava para o Satanás tomar conta, que eu não valia nada, isso era às vezes que eu ia lá visitar ela, que eu era de parir igual rato, que eu não prestava nem para ser prostituta, eu não servia nem para ser prostituta. Quando eu disse para ela que eu estava com câncer, ela mandou dizer assim para mim, tu tá com medo de morrer? Todo mundo morre, se tu não morrer de câncer, tu morre de outra coisa. Entendeu? Aí uma vez eu estava com Covid, eu mandei dizer para ela, aí ela disse, tu vai morrer de qualquer jeito, se tu não morrer, tu já escapou do câncer, tu vai morrer de Covid. Eu fiquei muito com raiva dela. Então assim, mamãe falava, mas ela falava para minhas outras irmãs também, assim, a mesma grosseria. Só que como eu já tinha um quê, e para mim, eu não sei, mas as palavras para mim, ela tem um poder, ela fica vibrando na minha cabeça aquilo ali muito tempo. Entre a palavra e o gesto às vezes até eu esqueço, mas a palavra que a pessoa me dá, eu não esqueço. É algo assim que me machuca profundamente a palavra de uma pessoa. Profundamente. Então, essa questão aí, eu tinha muito rancor de mamãe me xingar. E como papai não me criou, mas não me xingava, eu não me ligava. Não. Agora a mamãe xingava muito, xingava demais. Depois que ela passou a ser espírita, o espiritismo mudou muito mamãe. Muito, 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 muito. É como se transformasse assim, da água para o vinho. Entendeu? E quando ela estava 8 meses antes dela falecer, eu acho que ela pagou um bocado dos pecados dela. Porque uma das casas que ela nunca imaginou vir nem sonho era a minha. Porque um dia ela disse para mim, quando eu comecei a fazer a quimioterapia, eu fui lá e tal, que eu fiquei com medo de morrer na quimio, ela disse para mim, você vem na minha casa porque você não tem vergonha. Porque eu nunca gostei de você vir na minha casa. Você não é bem-vinda na minha casa. Você vem aqui porque você não tem vergonha. Você tem que procurar pessoas da sua igual, da sua, como foi que ela disse? Da sua estipe, sei lá, do seu igual. Eu fiquei muito, eu chorei, foi uma semana ouvindo essas palavras. Então, eu acho que é por isso que eu tinha muita chateação com ela, entendeu? Mas hoje eu não tenho mais. Eu não tenho chateação, mas não tenho aquele amor. Não tenho. Continuo sentindo falta de mamãe. Ok, mas olha só. Daquela mãe, assim, eu continuo sentindo falta. Ok, mas olha só. A Val, Orlene, ela foi orientada a deixar esse sentimento, porque senão ela ia morrer. Olha só, tá? Senão ela ia morrer. E ela não estava com esse problema? Muito bem. E a sua irmã, Orlene, morreu porque não conseguiu afastar o sentimento de raiva que tinha da mãe. É Alimentou, verdade. alimentou durante muito tempo esse sentimento de raiva Ódio, e esse ódio sentimento, mesmo. Ela, isso, esse sentimento de raiva, ódio, rancor, e vai guardando e esse sentimento ruim vai começando a gerar no nosso corpo as células cancerígenas até que ele nos mate. Então, a história de vocês duas são muito bonitas, né? Mas vocês conseguiram superar. A irmã de Orlene, infelizmente, não conseguiu superar e, por conta disso, Nova morreu. Então, minhas amigas, até mesmo eu acho que ela não teve nenhuma orientação, é, porque é, a família que me criou, ela sempre dizia para mim, você não tem que guardar ódio, pelo menos você se salvou, você está uma pessoa estudada, você teve uma pessoa que lhe acolheu, não guarde mágoa.
Um dia que você crescer, você vai procurar o saber por quê. Nós não lhe enganamos que somos nós a mãe. Nós lhe contamos toda a verdade. Aí eu não sei se ela teve a mesma orientação, porque a gente não tinha também muita ligação, porque eu morava aqui em São Luís, ela morava no Piauí. Eu já vim saber quando mandaram me avisar que ela já estava em Teresina, nas últimas. Ok, Aí ficou assim. ok. Então nós vamos encerrando por aqui, né? Muito interessante o nosso assunto de hoje. E vai ficar para as nossas reflexões, a fim de que a gente possa evitar esse tipo de coisa, porque aí a gente perde a saúde, né? O assunto da última mensagem foi a respeito da saúde, que a gente tem que cuidar do corpo e do espírito para que a nossa saúde esteja integral. Então nós já sabemos como nós devemos fazer para que isso aconteça. Então vamos encerrar o nosso trabalho da noite de hoje e eu peço para alguma companheira que se encontra na reunião que faça a prece de encerramento para nós. Quem se habilita? Vou fazer. Vamos lá. Estou de olhos fechados. Vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus, o nosso mentor espiritual, o mentor desse estudo que coordena todas as sectas. Pedir a Deus misericórdia a todos os filhos dele, todas as pessoas que estão passando por dificuldade. Coloque amor no coração do homem que está faltando, paz, luz, que se preocupe mais com o próximo e que abençoe o nosso final de semana, nos dando força, paz, luz e prosperidade, que assim seja. Assim seja. Saúde para todas vocês. Boa noite. Bom final Amém. de Bom final de semana. Boa semana noite para Marlene, todos. para Olívia, Abraços, todos. Val, boa abraços. Muita noite. paz. Boa Abraços. noite. Até na próxima. Boa Abraços. noite. Até. Tchau, tchau.